Fala pessoal, tudo bem? Aula de História, professora Julie. Hoje nós falaremos sobre o processo que leva à independência do Brasil. Para entendermos um pouco mais sobre a caminhada em direção à independência, é necessário nós falarmos de um importante levante português que foi a Revolução Liberal do Porto do ano de 1820. A vinda da família real portuguesa para o solo brasileiro fez com que a população em Portugal se ressentisse com seus líderes. Os comerciantes portugueses, por exemplo, eles reclamavam que o fim do monopólio comercial gerava prejuízos e aqui no Brasil tinha uma constante intromissão inglesa nos negócios. Estavam se sentindo abandonados por toda a família real. Esses fatores eles se somavam a uma crise econômica e foram suficientes para levar a uma revolução em Portugal. Baseado ali nos ideais de iluminismo, os revolucionários propunham a formação de uma regência mediante a convocação das Cortes de Lisboa, que era uma espécie de parlamento português, e eles queriam uma constituição, exigiam o retorno da família real para Portugal e a recolonização imediata do Brasil. Pressionado, Dom João VI anuncia o seu retorno para Portugal em 1821. Por um decreto, ele deixou seu filho, que é Dom Pedro I, comandando o Brasil. Dom João acreditava que se ele deixasse o Brasil sem ninguém no comando, a população iria se revoltar contra Portugal. Nesse momento, nós podemos observar três grupos políticos no Brasil. Os aristocratas rurais, que queriam manter a condição de Reino Unido de Portugal e garantir a liberdade comercial alcançada. O segundo grupo eram os comerciantes e profissionais liberais, que eles queriam uma nova forma de política, uma independência e alguns até consideravam a formação de uma república. E o último grupo eram os comerciantes portugueses. Estes eles desejavam a recolonização do território brasileiro. Para grande parte da população rica do Brasil, a proposta de recolonização ela representaria o fim da liberdade comercial e um retrocesso. Devido a isso, estes grupos apoiavam Dom Pedro para líder do Brasil. Além disso, eles acreditavam que, por ele ser um português, ele evitaria uma guerra com Portugal caso houvesse a independência. Somado a isso, esses grupos tinham medo dos anseios populares e eles temiam que o Brasil passasse por revoltas como, por exemplo, as da América Espanhola. O primeiro passo dado em direção à independência acontece em janeiro de 1822, que foi o Dia do Fico. Nesta data, Dom Pedro I lhe declara que permaneceria no Brasil e ele se recusa a voltar para Portugal. Pouco tempo depois, em março de 1822, ele determina que qualquer decreto que viesse de Portugal só teria validade no Brasil mediante ao cumpra-se, assinado por ele. Isso aumentava cada vez mais a soberania que o Brasil estava passo a passo conquistando. O último passo se deu em setembro de 1822. Nesse mês, Dom Pedro ele estava ali de passagem por São Paulo após uma viagem feita ao litoral de Santos. Ele recebeu uma carta vinda de Portugal e nesta Dom João VI ordenava que ele retornasse e, além disso, que ele fosse submisso às cortes portuguesas. Junto com esta carta, Dom Pedro recebeu outras duas, uma de José Bonifácio de Andrade e Silva, que era seu ministro, e outra de sua esposa, Dona Leopoldina. Em ambas as cartas, ele era aconselhado a romper relações com Portugal. Diante de toda essa situação, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I resolve romper com Portugal e proclamar a independência do Brasil. Apesar de alcançar autonomia em relação a Portugal, o quadro econômico e social brasileiro não sofreu grandes modificações. Um exemplo disso foi a escravidão que se manteve no território até 1888. Os interesses da aristocracia rural ainda eram mantidos e respeitados, e a manutenção do latifúndio agroexportador e a pouca participação da população no processo de independência construíram um Brasil elitista dirigido pela figura de um imperador português. Diferente dos outros países da América, o Brasil mantinha a monarquia como forma de governo.